Já estamos de volta para o nosso primeiro bloco de entrevistas. Antes de chamar o meu convidado, deixa eu dar aqui um recado para você que vai viajar a Cruzeiro do Sul, seja a passeio ou a negócios. Olha, você pode contar com a comodidade e o conforto do Viale Hotel. O Viale Hotel fica no centro de Cruzeiro do Sul, perto de tudo, com uma infraestrutura incrível. Dá uma olhada aí. Você está procurando conforto e qualidade? Venha para o Viale Hotel. Suítes casal, duplo, triplo e individual, com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, telefonia direta, internet e estacionamento próprio. Café da manhã com o melhor da cozinha nacional e regional. Aproveite o melhor da vida no Viale Hotel, em Cruzeiro do Sul. Viale Hotel, na Avenida Boulevard Taumaturgo 671, no centro. É isso aí, eu quando vou para Cruzeiro do Sul só fico no Viale Hotel, porque lá eu sou bem recebido, sou bem tratado, gosto de comodidade. Então escolha você também o Viale Hotel e a sua estadia vai ser muito melhor. Faça já a sua reserva, 3322-4810 é o telefone do Viale Hotel. Convidar aqui o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Hermício Sena. Por favor, presidente, pode vir para cá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Venceslau. Obrigado por Seja bem-vindo. Olha, o Partido dos Trabalhadores realiza nesta sexta-feira um encontro reunindo todos os gestores municipais e legisladores dos municípios do Acre e no sábado vai realizar um encontro com a militância petista e o presidente vem aqui nos falar desses dois eventos que prometem mobilizar aí todo o partido, não é isso, presidente? É isso mesmo, Rogério. Nós fizemos uma intensa agenda nos últimos 3 meses de visita a todos os municípios do Acre, onde o PT está bem representado, está organizado e onde tem representação nas câmaras, mas também os diretórios municipais para visitá-los e fazer o debate acerca dos temas atuais, né, do município, mas também do Estado e a conjuntura nacional. E a partir daí, o coroamento é o encontro de sábado, mas antes nós vamos ter o encontro de legisladores e gestores do PT, com todos os nossos 51 vereadores. São 51 vereadores, quantos prefeitos? Somos 6 prefeituras. Incluindo o da capital? Incluindo da capital. E nesse encontro de amanhã, com os legisladores, com os gestores, quais serão os temas? Então, é um encontro com uma pauta bastante aberta, mas nós temos umas pautas definidas, como, por exemplo, o Pacto Federativo, reforma tributária, questões relacionadas ao modo petista de governar, legislar, e as questões mais relacionadas também à reforma política, de como isso afeta diretamente a democracia representativa que os que estão lá representam, né? Nesse caso, né, nós estamos falando aqui da realidade dos municípios e há um consenso geral de que os municípios, ao longo das décadas, vêm sendo penalizados por conta da queda nos recursos, do aumento das responsabilidades e essa é uma discussão que ganhou corpo agora com o Pacto Federativo sendo discutido. No caso do Partido dos Trabalhadores, como é que vê esse tema? O que é que defende para essa mudança? O partido particularmente acredita que nós somos muito municipalistas. Acreditamos que o povo ele tem uma relação muito mais próxima com o município, que é onde as mazelas estão mais perto do cidadão. E nós, através de nossos representantes, buscamos sempre fazer com que os municípios possam estar readquirindo a sua capacidade de endividamento, a capacidade de investimento e também poder ter recursos para tocar aquilo que já existe. Então, o governador Tião Viana, essa semana, esteve em Brasília, numa audiência no Senado, com todos os governadores, fez uma proposta muito sensata, assim como os outros governadores, de que pudesse repensar o financiamento através de um fundo para os estados, que os municípios pudessem também ter acesso a esse fundo para que pudesse ter um fôlego, né? Qual é a leitura que se faz? O governo central, isso aí é uma questão que remonta à época da própria ditadura, concentrou a maior parte da arrecadação. Correto. E atribuiu a estados e municípios a maior responsabilidade por cumprir a legislação, por oferecer aquilo que o Estado tem obrigação com relação à sociedade. E aí é esse desequilíbrio. Agora nós já estamos aí no 3º governo do Partido dos Trabalhadores, em nível federal. Aqui no Acre já estamos aí no 4º, né? Claro. E ainda se fala muito, se discute, por que essa reforma ainda não aconteceu, presidente? Porque uma reforma dessa natureza, ela não é fácil. Ela envolve muitos interesses. Você sabe que há grupos de interesse muito fortes, interessados mesmo, desculpa a redundância, no tema.
E nós buscamos sempre, de alguma forma, os nossos governos buscaram descentralizar esse recurso no momento que não estava em crise. Tanto é que o governo do presidente Lula sempre buscou fazer aquele investimento mais pesado na questão social nos municípios. São os municípios que tocam o Bolsa Família, que tocam os programas mais próximos do cidadão. Mas isso não está em lei, não é algo que você possa dizer que houve, que o legislador em 88 fixou que o governo federal ficava com a maior fatia do bolo e as atribuições que os estados e municípios. Então, essa reforma tributária, ela pode fazer exatamente uma justiça aos municípios e ao estado. E é isso que o PT propõe. Agora, busca, mas com muita dificuldade. Isso tem que ser discutido em nível federal e passa pela Câmara e pelo Senado. E só que nesse momento atual, diante das turbulências políticas, há muitos conflitos entre o Partido dos Trabalhadores e os demais partidos, entre a Câmara, o Senado e o governo federal. Para se ter ideia, deputados da base do PT estão votando contra projetos do Executivo. Quer dizer, é um agravante nessa discussão, porque o próprio Partido dos Trabalhadores não encontra um consenso. Na verdade, o PT, quando fecha a questão em torno de um tema, os deputados do PT abrem mão até das suas convicções religiosas para votar. Mas quando o PT não fecha a questão, o deputado ou o senador, ele fica muito à disposição para assumir a sua posição. E o PT tem fechado muito questão em torno dos programas de governo da presidente Dilma, aqueles que são programáticos para o Partido dos Trabalhadores. Então, há uma dificuldade, e ela está sendo superada agora nesse momento, com a indicação do vice-presidente Michel Temer para tocar a coordenação política do governo, e já está reorganizando a base, com os erros que teve no início de governo, agora já está reorganizando, digamos, está sendo repactuado. E eu acredito que ainda no primeiro semestre, até o segundo semestre, nós vamos ter isso resolvido do ponto de vista da base do governo. Porque ainda sobre essa questão da relação da base com a presidente Dilma, o próprio deputado Cibar Machado, que é líder do PT na Câmara, tem tido dificuldades para marcar uma audiência com a presidente. Quer dizer, demonstra que não há essa sintonia fina, né? Na verdade, o Cibar, há muito comentário sobre isso, mas ele é uma pessoa que é muito prestigiado. Agora, evidentemente que a presidente Dilma, ela tira um tempo da agenda dela para se dedicar ao parlamento. E o primeiro que ela recebe é o presidente Michel Temer, quando se relaciona com a política. O presidente Michel Temer, que é vice-presidente e é o coordenador político agora no momento, e o líder do PT, mas os líderes da bancada que dá sustentação ao governo dela. Então, ele não é que ele tenha dificuldade, na verdade, ele tem que ter o timing da presidente. A presidente tem outro tempo. Então, o presidente Lula, ele tinha uma outra, digamos, toada, que a gente chama, né? O presidente Lula é muito mais político. Sem dúvida. Não tem comparação. Sem dúvida. E ela tem, como ela é uma pessoa muito técnica, ela delega muito na política. E o que o presidente Lula e o próprio Michel Temer têm feito é conversar muito com ela para que, além de delegar, ela possa estar atuando também na política. E eu acho que ela está aprendendo rápido, porque ultimamente ela tem recebido a imprensa, tem dialogado com os... Tem que aprender, né, presidente? Aprender. Agora, com relação ao evento de sábado, né? O senhor falou aí por alto, mas a gente pode aprofundar mais, claro. Que é um evento que terá uma repercussão direta no Encontro Nacional do PT, que acontece no mês que vem. Quer dizer, serão elaboradas as teses para serem apresentadas no Encontro Nacional. E como é que o senhor está vendo esse movimento do Partido dos Trabalhadores, que demonstra uma certa reação diante da quantidade de problemas que tem enfrentado? Eu sempre digo que o PT ele é um partido enraizado, né? Partido com uma base social muito forte. E nenhum partido sobreviveria ao ataque que o PT sofreu, a criminalização, inclusive, antes mesmo de ser qualquer processo julgado contra o PT ou contra seus integrantes, o PT foi criminalizado. Mas essa reação, ela se deu muito em virtude dessa base social que ele tem, dessa militância, por ser um partido orgânico, e isso nós vamos discutir exatamente no Congresso, quais são as bases que nos fundaram, né, programaticamente, eticamente. Nós somos integralmente a favor de que isso se faça uma limpeza nos casos de corrupção nesse país, que tanto é que o presidente Lula e a presidente Dilma investiram muito nos órgãos de controle e na própria Polícia Federal para investigar. Então o PT, nesse encontro estadual, que é no sábado, que aí eu convido toda a militância do PT, mas não só a militância do PT, todos os amigos do PT, aqueles simpatizantes do PT, dos nossos governos, para estarem presentes, porque ali nós vamos discutir exatamente
as teses que vão ser discutidas no encontro nacional, mas também as questões locais, como é que nós estamos nos viabilizando enquanto partido, que fomos extremamente vitoriosos na eleição passada, mas nós precisamos estar olhando para o futuro, fazendo inclusive a autocrítica onde nós erramos, sendo humilde, como o governador Tião Viana sempre pede, e o nosso maior líder, que é o nosso maior líder agora, mas também o Jorge Viana, o Marcos Alexandre, que a gente tenha muita humildade para dizer onde nós erramos, onde nós podemos estar acertando. O senhor falou aí dessa questão da humildade, e a gente tem observado a política de fora como analista. E o que acontece? O Partido dos Trabalhadores, como outros partidos, tem um legado para deixar para o país, isso não resta dúvida. E tem pessoas, lideranças políticas lúcidas, sensatas, que enxergam a realidade, que são muito pragmáticas e que podem tirar o partido dessa situação. Mas tem alguns integrantes também, militantes, que estão meio que desconectados da realidade, né? Uma espécie de delírio que aliena. Quer dizer, essas pessoas que às vezes estão em lugares chaves têm que ser trabalhadas e convencidas. Até que ponto o PT tem percebido isso, tem procurado trazer essas pessoas de volta para o rumo certo? Então, o PT, Rogério, ele é um partido muito, eu diria, eclético, né? É um partido que se organiza em torno de muitas tendências, de muitas forças. O próprio PED, que eu disputei contra o Cibar Machado, após o PED, diziam que o PT ia se desfacelar, muito pelo contrário, nós nos fortalecemos porque o contraditório foi muito importante no partido. Permitiu que nós pudéssemos expor nossas ideias, as nossas teses, e aquela que foi majoritária é que comanda o partido hoje e que diz como é que deve se conduzir o partido. O que é que nós temos feito? Dialogado muito com os diretórios municipais, respeitando a autonomia dos diretórios municipais, para que eles façam exatamente esse movimento, de que os companheiros saibam que nós vivemos no século XXI, que nós vivemos numa sociedade que clama para que nós possamos estar mais próximo dela. Os nossos líderes maiores, como o próprio Tião Viana, o Marcos Alexandre e o Jorge, são expressão dessa humildade e de como se aproximam das pessoas. Não é possível que companheiros que estejam em cargos de confiança, que estejam no parlamento, não percebam isso. Então, o PT não pactua, digamos assim, com qualquer prática que seja de distanciamento das pessoas. A reaproximação, ela se dá exatamente quando a gente diz que quer rever os nossos princípios programáticos. Aqueles que nos fundaram mesmo lá em 80, e isso que nós queremos, a humildade, mas acima de tudo que as pessoas percebam o novo momento que o país está vivendo e dê ouvido às ruas e às redes, como a gente sempre diz, né? As redes que hoje são protagonistas da mudança social, não há dúvida disso. O senhor falou ainda há pouco dos ataques que o partido sofre, né, durante essa época, os escândalos de corrupção, a própria atividade política em si, que tem um pouco disso, da disputa, do acirramento. E aí entra a questão da imagem que o PT construiu ao longo desses anos, e logo no início isso foi muito enfatizado, de ser um partido diferente, de ser um partido que ia fazer a revolução social, mas que aí no meio do caminho se perdeu. Quer dizer, isso aumentou a decepção da população e talvez por isso o nível dos ataques tenha sido desproporcional, como o senhor coloca. Como é que o senhor analisa isso tudo? Então, a gente sempre diz que o PT, ele realmente, no sentido estrito da palavra da governabilidade, ele se amarrou muito a isso, ele se prendeu muito a isso. Eu acho que a gente fez um movimento que era necessário no momento para manter a governabilidade do país, garantir que o país crescesse, garantir que a gente incluísse 40 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, mas chega um momento que tem certas concessões que a gente tem que rever. O PT tem que fazer...